Três ações baratas com lucros e receitas explodindo. Você já ouviu falar que o objetivo de muitos investidores é encontrar ações daquelas empresas que estão crescendo? Parece que o negócio está crescendo a todo vapor, mas o mercado parece que dormiu com relação a elas, entendeu? Esse tipo de empresa. Em momentos como esse, quando você tem taxa de juros subindo, bolsa de valores parece que não sobe, meio de lado, aí você pode achar justamente isso. Lucros e receitas subindo, empresas crescendo em ritmo mais acelerado e a cotação quase parada. Parece contraintuitivo? Parece. Você também encontra nesses momentos empresas com lucros e receitas caindo muito, empresas quebrando? Sim, principalmente pequenas e médias empresas. Mas na bolsa de valores você consegue, às vezes, se deparar com oportunidades. Será que isso é oportunidade mesmo ou não é? Hoje a gente vai falar aqui de três ações que estão com essas características: lucros e receitas crescendo, as empresas se expandindo muito rápido, só que parece que a cotação não refletiu isso ainda, entendeu? Então vem comigo, deixa o like aqui, seja bem-vindo ao Valor em Ação, canal para quem quer ser um rico a mais no mundo ou para quem já é rico também. Se você clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo, ou no link fixado aqui nos comentários, você vai cair para dentro da nossa comunidade do Valor em Ação, uma comunidade gratuita para você trocar ideia sobre investimentos comigo e com todo mundo, com todos os membros. E eu estou fazendo análise de carteiras lá na comunidade. Então, se você entrar na comunidade, compartilhar lá a sua carteira, a sua alocação, você pode ganhar uma análise de carteira gratuita de um analista certificado CNPI. Então vamos aqui para a primeira ação do vídeo, Fleury FLRY3. Fleury SA, o que é a Fleury? Uma empresa com mais de 100 anos, quase 100 anos na verdade de história. A Fleury ela é uma das maiores empresas de saúde do Brasil, empregando ali milhares de profissionais, quase 5 mil médicos. Ela atua em 4 frentes principais. Você tem medicina diagnóstica B2C, medicina diagnóstica B2B, novos elos e plataformas de saúde também. Desde 2017, a Fleury ela já tocou ali 11 aquisições estratégicas em medicina diagnóstica, crescendo de forma inorgânica. Ela teve ali a combinação com o grupo Pardini, que foi anunciado em 2022, que foi um marco importante também. Então, com mais de 277 milhões de exames realizados, é mais exame do que habitante aqui no Brasil, a Fleury segue na liderança do segmento que ela atua. A empresa vem numa fase de crescimento mais acelerado, contínuo, buscando justamente expandir as operações e serviços ali com soluções digitais que também conseguem melhorar a experiência do usuário. Hoje em dia está todo mundo focado na experiência do usuário e tentando ao mesmo tempo reduzir custos. Então, o que a gente vê na Fleury aqui são receitas e lucros crescendo. Basta a gente descer aqui que você vai conseguir ver, ó, lucro líquido crescendo nos últimos 10 anos, é inegável esse crescimento de lucro. Como é que tá as receitas da Fleury? Será que está crescendo também? Vamos ver aqui, ó. A gente acabou de ver o lucro, receita também crescendo pra caramba. Essa receita aqui não era nem 300, 400 milhões em 2009, hoje você já tem ali uma receitinha na casa dos 7,46 bilhões, quase batendo 8 bilhões nos últimos 12 meses, a gente acabou de ver o lucro. Rentabilidade, é interessante a gente olhar o ROI também, o retorno sobre o patrimônio líquido. E aí você vê que o ROI da Fleury, ele vinha alto, a média de um ROI aqui acima dos 13%, de 2021 até 2023, a empresa passou por um momento onde ela teve uma queda na rentabilidade, essa rentabilidade vem se recuperando agora. Algo interessante também a gente observar é esse PVP aqui, também bem abaixo da média, a empresa ficando aparentemente bem mais descontada nos últimos anos. Isso tem a ver também com os riscos de concorrência, a gente vai falar disso mais para frente. P sobre L também abaixo da média, ou seja, nos últimos anos a empresa vem realmente negociando em múltiplos bem abaixo da média. Isso tem a ver com as expectativas de crescimento que o mercado projetava naquele momento, que acabaram não se concretizando, mas pode ser que a empresa esteja diante de uma nova fase de crescimento e comprar por esse preço possa fazer muito sentido. O ROI, como eu falei, caindo. As margens da empresa são interessantes, você tem aqui uma margem EBITDA na casa de 25%, margem líquida também se recuperando, no momento ainda um pouco abaixo da média, mas só que quando você tem uma empresa que está crescendo muito, às vezes a empresa consegue sacrificar um pouco as suas margens
para crescer. Quando isso acontece, vale a pena. Se a empresa está sacrificando margens, às vezes, para tentar manter a fatia dela no mercado, porque os concorrentes estão pressionando e ela não tem, às vezes, uma vantagem competitiva muito grande, aí sim pode ser ruim. O que está acontecendo, por exemplo? A Heineken chegou aqui no Brasil com os dois pés no peito da Ambev. Tinha momentos ali onde você tinha a Heineken sendo negociada no supermercado, quase do preço da Skol e da Brahma. Quem que é o ser humano normal, com plenas faculdades mentais, que vai pagar na Skol, sendo que a Heineken está do mesmo preço? Não vai pagar, vai tomar Heineken. Hoje já acabou isso. Mas o que aconteceu ali? Uma pressão por parte da Heineken que obrigou a Ambev nos últimos anos a diminuir as suas margens. Aí é diferente. Você teve ali uma queda de market share e uma queda de margens. Não é exatamente o que está acontecendo aqui com a Fleury. Então você vê aqui a cotação, quando você compara com o lucro, o que acontece? A cotação caindo desde 2019 e os lucros subindo. Então, nitidamente aqui, o mercado está com o pé atrás, está falando assim, vamos dar uma segurada para ver se é isso mesmo, mas a dívida está controlada, o endividamento, quando você olha ali, dívida líquida sobre EBITDA, na média aqui, não dá para dizer que é uma empresa extremamente endividada, os múltiplos estão abaixo da média histórica, como a gente viu. É claro que você tem o risco da concorrência, com alguns concorrentes, inclusive, atuando de forma integrada em alguns segmentos da empresa, podendo, às vezes, cobrar mais barato, desaceleração no crescimento e cuidado também com aquela coisa de você ficar achando, só porque uma empresa parece interessante que você tem que investir nela. Estou trazendo aqui, mas isso aqui não é uma recomendação, muito pelo contrário, você não tem que investir em nada. O primeiro passo para você ser um bom investidor é você ficar fugindo dessas operações estruturadas, desses COIs, e que são oferecidos como oportunidades por muitos vendedores de COIs, fundos C-tipados, crédito privado arriscado demais, tudo produto cheio de conflito de interesse, cheio de spread, com um monte de taxa escondida. Depois, o segundo passo é você, antes de investir, você precisa entender sobre o ativo. Então, eu já passei muito por isso quando estava começando a investir. Às vezes você, nossa, tá muito bonito aqui os indicadores, eu tenho que investir nessa empresa, tem que investir em nada. Você tem que se concentrar na sua carteira, se faz sentido isso para você. Às vezes você vai passar ali meses e meses tomando a decisão de acrescentar uma empresa ou não. E aí quando vai passando alguns anos, você vai ganhando experiência, maturidade com relação aos investimentos. Se você já chegou nesse nível, você vai concordar comigo, que você não fica mais nessa euforia, nessa empolgação. Você fala, legal. Tá bonito mesmo, deixa eu dar uma olhada. É assim que funciona. Outra empresa que a gente vai olhar aqui é a Porto Seguro, PSSA 3, que é uma das maiores companhias de seguro do Brasil, especialmente no segmento de automóvel, residencial e empresarial. Gigante a Porto Seguro, aproximadamente 13 mil funcionários, colaboradores, uma rede ali com mais de 34 mil corretores, atende cerca de 17, quase 18 milhões de clientes. A Porto Seguro ela cresceu muito por meio de aquisições estratégicas também, incluindo a Azul Seguros em 2003, uma parceria que ela tem com o Itaú Unibanco que ela fez em 2009. A Porto Seguro gera uma receita em 4 principais frentes. Quais são essas 4 principais frentes? A gente tem a Porto Seguro, a Porto Saúde, a Porto Bank, que é focada aqui em cartão de crédito, financiamento, crédito pessoal, garantias locativas. Aliás, quem não é banco hoje, quem não é instituição financeira, quem não presta serviço financeiro, quem não quer ganhar cobrando juros, Isso aqui é responsável por cerca de 16% da receita da empresa. Você tem a Porto Serviços, que hoje é responsável por uma fatia pequena do resultado, cerca de 7%. Mas receitas e lucros crescentes do mesmo jeito que a gente viu aqui na Boa Safra. Vamos dar uma olhada? Vamos olhar aqui as receitas da Porto Seguro. Lucro líquido crescendo nos últimos 10 anos. Então vamos isolar aqui o lucro líquido. Você vê que o lucro líquido está crescendo. As receitas da empresa crescendo pra caramba também. Então lucros e receitas crescentes. Nesse filtro aqui, que é um filtro bem legal de você fazer quando você estiver procurando uma empresa interessante para você investir e que já está pronto aqui, inclusive no Investidor 10, é esse checklist do Investidor Buy and Hold, que vai adiantar a sua vida. Então é uma empresa com mais de 5 anos de bolsa, lucro nos últimos 20 trimestres, 5 anos,
possui um ROI acima de 10%, apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos, liquidez acima de 2 milhões, nunca deu prejuízo, pagou mais de 5% de dividendo nos últimos 5 anos, dívida menor que patrimônio, apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos, é bem avaliada pelos usuários, então passou em tudo aqui a Porto Seguro. Então realmente não dá para dizer que não é uma boa empresa. Um detalhe aqui que liga um red flag, um yellow flag pelo menos, é que as margens da empresa não são tão boas assim. Então hoje você vê ela com uma margem líquida aqui, que historicamente é baixa, um payout baixo, isso não quer dizer muita coisa também, os lucros estão crescendo, o dividend yield pequeno, a empresa focada em crescimento, margem EBITDA também não é tão grande, mas pode fazer sentido sim, a depender do momento. Quando você olha aqui, por exemplo, para a rentabilidade da empresa, você vê que ela tem um ROI, né, que é interessante e é crescente. A rentabilidade está crescendo de forma consistente. O crescimento de lucros nos últimos anos acima dos 10%, crescimento de receitas também interessante. Tem um trecho aqui bem interessante do livro Charlie Munger, O Investidor Completo, que eu trouxe até para falar dessa empresa aqui, para a gente falar sobre esses indicadores, principalmente quando você for olhar múltiplos de preço, né? Você vai ver aqui que atualmente essa empresa negocia num P sobre L de 9,63 e num PVP de 1,85. Algumas pessoas vão achar interessantes, alguns investidores que já têm uma visão um pouco mais aguçada e mais crítica, alguns vão achar que está caro, que está esticado por causa desse P sobre L e que só investem em empresas com PVP abaixo de 1. Só que você tem que investir não só de olho nesse tipo de indicador. Então eu trouxe esse trecho aqui, que é muito interessante, que diz: se você é um investidor, você está procurando o que acontecerá com o ativo. E se você é um especulador, geralmente se concentra no que acontecerá com o preço. E esse não é o nosso jogo. Essa aqui é uma frase do Warren Buffett, uma frase brilhante, de 1997. Então é aquela coisa, se você está de olho no que está acontecendo e no que pode acontecer com o ativo, com a empresa, você entende melhor e consegue avaliar melhor esses múltiplos. Agora, se você olha isso, acha caro e você está investindo dessa forma, você está investindo só de olho no que vai acontecer com o preço. Isso não costuma terminar muito bem, beleza? E a próxima empresa aqui, Boa Safra Sementes Soja 3, é uma das principais empresas de produção de semente no Brasil, empresa que foi fundada na década de 70, no final dos anos 70. Então tem cerca de 9% de participação nesse mercado, é líder na venda de semente de soja no Brasil. Aí você fala semente de soja, milho, feijão, oferece também tratamentos industriais para aumentar a produtividade das lavouras. Aí você fala, pô, Badu, é líder com 9%? Sim, é um mercado ainda muito pulverizado, tem uma avenida de crescimento para a empresa conseguir crescer nesses próximos anos. Ela opera, né, em 4 das 5 regiões do Brasil, tem uma presença muito forte no centro-oeste, sudeste, tem uma rede ali de mais de 300 produtores integrados. Você vê, o setor de sementes no Brasil, ele é caracterizado pela informalidade. Então a Boa Safra, ela tem uma boa governança, muita estrutura, está investindo, tem 4 unidades de beneficiamento de semente, centro de distribuição também nos estados-chave ali, com localização estratégica. Apesar dos riscos que a gente sabe que tem desses produtores integrados, né, ele não tem ali um contrato de longo prazo com a empresa, nenhum compromisso, concorrência também, principalmente fora do país, tentando tomar esse mercado, de olho nesse mercado, ela segue bem posicionada para expandir ainda mais essa liderança no mercado de sementes de soja aqui no Brasil. Tá? As receitas são crescentes, os lucros são crescentes também. Vamos dar uma olhada nesses indicadores, porque a gente está falando aqui de empresas com lucros e receitas crescentes, né? Esse foi o título do vídeo. Então você tem aqui uma empresa com ROI muito bom, a rentabilidade acima de 25%, na média nos últimos anos acima de 35%. É claro, o IPO aqui em 2021, quando a empresa abre capital, geralmente entra muito dinheiro, isso acaba impactando o balanço, diminuindo a rentabilidade. Não significa que ela passou por um momento ruim, significa apenas que, né, o patrimônio líquido dela cresceu muito quando ela teve aquela entrada de capital, lucro líquido sobre o patrimônio líquido maior, que é o ROI, você tem uma queda na rentabilidade. Agora, o que tem que acontecer? Esse crescimento ela tem que voltar a entregar uma boa rentabilidade. E a gente percebe que ela está fazendo isso, ela está conseguindo fazer isso. Em 2023 já bateu um ROI aqui de 35%, né, que um ROI nesse patamar aqui ela não conseguia desde 2020. É um ROI muito bom, principalmente quando você olha aqui, é um PVP quase na casa
da unidade, 1,23, um P sobre L baixíssimo, um dividend yield também muito bacana, nem parece empresa de crescimento. Mais uma vez, a gente se depara aqui com uma empresa onde o mercado esbarrou ali nas incertezas com relação à continuidade do crescimento que ela vem entregando no curto e médio prazo. O mercado fala, eu até acho que vai crescer, mas será que não vai dar ali uma engasgada nesse crescimento? Esse motor aí não vai engasgar? Será que não vai, o agro passando por essas dificuldades, isso não vai prejudicar o crescimento da empresa? Você percebe que ela tem boas margens também, uma margem líquida acima de 17%, a margem EBITDA acima de 12%, a margem bruta também bacana. Não é uma empresa endividada, dívida líquida sobre EBITDA 0,5 vezes. Então quem tinha ações da empresa ontem na carteira, inclusive, vai receber JCP, Boa Safra aprova 20 milhões em JCP. Então, vai levar em consideração aqui o número de ações em 3 de outubro. Voltando aqui a falar dos indicadores de preço, de valuation, P sobre L também caindo. Foi negociada aqui, você vê que o P sobre L da empresa era de 22 vezes no IPO. Hoje você tem um P sobre L de 4,7, só que ela foi negociada no IPO abaixo disso daqui. A empresa que abriu capital na casa dos R$9 e pouquinho, se eu não tiver enganado. A gente tem aqui a cotação padrão, que ela começou a ser negociada aqui na casa dos R$9,90 e logo na sequência do IPO já bateu a casa dos R$16. P sobre VP também caindo em queda. Aparentemente aqui é uma boa comprar ações da empresa. O agro hoje ele está passando por um momento negativo. Você vê aqui matérias como essa. A Boa Safra tenta driblar tempestade perfeita no agro e mira oportunidades no mercado. Deterioração no agro liga sinal amarelo para BB, AS3, Banco do Brasil e BB Seguridade. A AgroGalaxy aqui que pediu recuperação judicial recentemente, que atua no comércio de insumos e produtos como fertilizantes, sementes, defensivos agrícolas, insumos biológicos, listou 7 razões para o pedido de recuperação judicial. Queda drástica no preço das commodities, condições climáticas adversas iniciadas no final de 2023 e agravadas esse ano, altos níveis de estoques a altos custos, queda drástica no preço de mercado dos insumos, restrições de acesso a crédito, aumento das exigências de garantia por parte dos fornecedores, a alavancagem também aumentou e o custo do financiamento ele fica mais caro. Mas é nesses momentos que comprar ações de empresas resilientes, que estão bem posicionadas, pode acabar sendo a melhor decisão para muitos investidores quando ele olhar para trás daqui a uns 2, 3, 5 anos. Mas é claro que há o risco. Aparentemente aqui uma empresa bem redondinha, muito bacana, Boa Safra. E agora eu quero saber de você, o que você acha dessas 3? Você tem alguma delas em carteira? Tá de olho em alguma? Esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui, a gente se vê na próxima. Tamo junto, valeu!